Comecei a gravar, tá, pessoal? Eu vou começar a aula em respeito a vocês e a mim. Ó, chegando mais gente. Pessoal, hoje a gente vai terminar a parte de pesquisa de clima. Boa noite, Vinícius. Vai terminar a parte de pesquisa de clima, é ligeiro, é só para vocês terem uma noção, e caso vocês virem gestor, eu vou tentar dar uns macetes. E depois já vamos começar a matéria nova, que é sentido e significado do trabalho, tá? Que também é importante para vocês entenderem por que muita gente é infeliz no trabalho. Bom, a gente falou sobre cultura, falou que ela é algo que muda de médio e longo prazo, falamos em clima, que ela pode ser mudada rapidamente, basta uma sinalização diferenciada do gestor. Só que eu preciso medir isso para saber se o que eu estou fazendo está indo para o caminho certo ou se o que eu estou fazendo está indo para o caminho errado. Isso é extremamente relevante, porque eu posso estar gastando dinheiro em algo que eu acho que eu estou satisfazendo todo mundo, e na realidade eu não estou satisfazendo a ninguém, né? Então eu tenho, e aí vem os macetes então, tá? Boa noite aos que chegaram agora, meninos. Boa noite, queridos. Então, assim, eu tenho que botar na minha cabeça que isso é grana, tá? Sendo grana, eu tenho que saber quem eu vou contratar. Opa, você está querendo dizer então que eu não devo, empresa, fazer a pesquisa de clima? Nunca. A razão é extremamente simples, na realidade. Se eu fizer a pesquisa de clima, os funcionários vão ficar desconfiados de que eu vou usar aquelas informações para punir alguns funcionários que vão falar mal da empresa em alguns momentos. Então, a primeira coisa que eu tenho que botar na cabeça é: se eu estou querendo investigar, eu tenho que saber que algumas respostas ruins poderão surgir. Tudo bem? Faz parte do show. Se eu só estou fazendo uma pesquisa de clima, que é o caso de boa parte das empresas brasileiras, isso muito provavelmente significa que eu não tenho interesse em saber o que as pessoas falam. E isso é que nem a gente enquanto cliente de alguma empresa. A gente não fica feliz quando alguém nos pergunta alguma coisa e a gente acha que eles vão... Boa noite, Luiz. Que eles vão fazer alguma coisa diferente em função da nossa reclamação, e a gente vai uma segunda vez e vê que fica tudo igual, a gente fica insatisfeito. Muito bem. Então, toda vez que eu faço uma pesquisa de clima, eu tenho que contratar uma empresa externa e eu tenho que estar preparado para as bombas que vierem. E aí, para as bombas que vierem, eu tenho que construir planos de ação. Isso tem que ficar muito transparente para os funcionários. Olha, nós fizemos uma pesquisa de clima, o nosso ponto de corte. Ponto de corte é tudo acima daquele ponto, é a X, que a gente vai decidir qual é. Tá bom, eu não preciso fazer um plano de ação agora. Tudo aquilo que está abaixo daquele ponto de corte, eu tenho que gerar um plano de ação e eu tenho que falar para as pessoas que aquilo foi detectado e que nós vamos agir. Quanto é um ponto de corte interessante? Se eu nunca fiz uma pesquisa de clima, um ponto de corte interessante é 75%. Se eu faço uma pesquisa de clima com frequência, ou se eu sou uma empresa que de fato me preocupo com o que os funcionários pensam, de 82% para cima. Quanto mais preocupada a empresa for com seus funcionários, maior vai ser esse ponto de corte. Então, excelentes empresas, aquelas que de fato dão valor ao funcionário, trabalham com um ponto de corte acima de 88%, ou seja, tudo que está abaixo de 88% gera plano de ação para melhorar. Tudo que está acima de 88% está legal. Tá? Um outro ponto importante. Então, temos que contratar uma firma externa e temos que estar preparados para o que vier por aí. Por que eu estou contando isso para vocês? Eu não vou trabalhar na gestão de pessoas, eu estou estudando logística, o senhor é maluco? Porque vocês vão ser gestores de área e vocês vão ser questionados. Então, isso, se Deus quiser, se alguns ainda não virarem donos de empresa. Mais importante ainda, porque vai doer no bolso de vocês. Se eu quero contratar uma empresa externa, e eu tenho que contratar uma empresa externa para fazer isso, eu tenho que tomar cuidado com a quantidade de picaretas que tem por aí. Nós temos um grupo de professores que trabalham com gestão de pessoas no Instituto Federal, e uma delas nos pediu dicas de empresas boas para fazer pesquisa de clima. Todas as que eu conheço são picaretas, todas. Então, eu não indiquei. Nenhum dos outros colegas indicou qualquer empresa, porque também não conheciam. Nós somos vários, de vários campos, tá? Aí, ela
entrou no privado e conversou comigo, porque de todos os professores, o único que trabalhou em empresa privada, de fato, fui eu. Aí eu respondi para ela, olha, não indiquei, não é por má vontade, é porque todos os que eu conheço são pilantras. Tá, mas e aí? Então, agora eu vou perguntar para alguém que está no mercado hoje, que é de uma empresa grande, qual empresa que eles contratam lá. E ela me indicou, com muita tranquilidade, uma empresa americana, sediada no Brasil. Por que isso é importante, pessoal? Porque boa parte das empresas, eles pegam um questionário padrão, que serve tanto para a quitanda do seu Zé, quanto para a siderúrgica. Faz uma adaptaçãozinha, e aí você escolhe um monte de dados que vão dar informações falsas, e vocês vão tomar decisões erradas, porque tem dados errados. Então é um instrumento que tem que ser feito com cuidado. Então, esse é o primeiro problema. Chamou uma empresa para fazer uma brincadeirinha lá na tua empresa, uma pesquisa na tua empresa, primeiro, qual será o seu método para a elaboração? Ah, o senhor não se preocupe, daqui a 15 dias já está aí. Pode despachar. Uma boa empresa, ela primeiro vai rodar pela tua empresa. Uma boa empresa, uma boa consultoria para fazer pesquisa de clima, vai rodar pela tua empresa para conversar com os gestores, para saber quais são os pontos que eles acham que são os piores. Que pontos são esses? É o que a gente chama de categorias. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas das categorias. Esse trololó todo que eu estou dando para vocês não faz parte da disciplina, é um plus que eu estou dando para vocês não gastarem dinheiro no futuro, tá? E aí, depois de um mês, ele vai estar elaborando, ou eles vão estar elaborando um questionário específico da tua empresa. Aí você tem que fazer um segundo teste. Pá, que legal. Pá, as categorias estão legais, gostei das perguntas, tudo mais. Tá, e se eu descobrir algumas respostas aí que eu não gostei, vocês vão me dizer quem são os respondentes? Ah, não. O banco de dados fica conosco. A gente já vai te entregar os dados prontos, mas a gente não vai te sinalizar que foi o setor tal ou que foi o seu João ou Dona Maria que fez isso. A gente vai te dar dados globais e você vai ter que traçar a planejação. Não, mas então eu não vou fechar o contrato contigo. Ou você me dá esses dados, isso é para testar o cara, tá? Ou você vai me dar esses dados, ou eu não assino contigo. Se a empresa dissesse, então, o senhor, por favor, procure uma outra empresa, pode contratar e dizer, olha, eu estava te testando, fica tranquilo. Porque se a empresa disser, a gente vê depois, pessoal, é empresa picareta, tá? A Vale do Rio Doce, quando contratou uma empresa alemã chamada TÜV Sud para testar a qualidade da barragem lá de Brumadinho, eles falaram para os caras que ou eles davam o parecer que a Vale queria, ou eles não renovariam o contrato no futuro. E os caras assinaram e aquela merda toda caiu e matou um montão de gente, tá? Então, empresa picareta tem um monte por aí. Tá, ok, saíram os dados, foi feita a pesquisa, e aí? E aí, eles vão te dar os dados analisados, e aí você vai gerar planos de ação e vai comunicar isso de forma muito aberta. Eu já trabalhei em empresa, pessoal, que fez pesquisa de clima, que eram 1.500 funcionários e apenas 230 responderam. Isto já é um sinal de que o clima está uma droga. As pessoas não se sentem ouvidas e elas não iam querer perder o tempo delas. Só isso já é um sinal. Para piorar a situação, eu era gestor, tá? Então eu tive acesso à pesquisa. Era um horror dos horrores. E aí, o hospital fingiu que não era com ele e fingiu que nunca tinha aplicado aquela pesquisa e nunca fez mais nenhuma. Tá, problemas que ocorrem por aí que a gente vê no mercado. Os caras fazem pesquisa de clima na primeira vez, dizem que vão fazer acontecer, sai coisas ruins, eles não geram plano. E dali a 1 ano, 2 anos, eles querem fazer outra pesquisa de clima. Pode ficar tranquilo que quem não fez nada com a primeira, não fará nada com a segunda. Então as pessoas passam a não responder mais e, mais uma vez, você vai ter poucos dados que vão te gerar decisões erradas. Então, se é para fazer, faz direito. Então, nem faça. Pior coisa é mexer com a expectativa do ser humano. É dizer para eles que eles vão ter uma melhoria das condições de trabalho e no final do que você dá é roubar o pirulito dos caras. Tá? Não façam isso. Bom, outro macete. Vai ter empresas picaretas que vão atender todas as categorias que você quer. O que é categoria? Salário, comunicação, nível de relacionamento com lideranças, nível de relacionamento com os colegas, e aí por aí vai. O ideal é que vocês trabalhem com no máximo 7 categorias. E é por isso que esse um mês antes de ser elaborada a pesquisa, seja dada uma rodada com todos os gestores, com o pessoal de linha de frente, para então definir realmente 7 categorias. Por quê? Porque senão o questionário vai ter 100 e tantas perguntas que eu já vi por aí,
que, cara, quando chegar lá pela 30ª pergunta, o cara já vai marcando qualquer coisa, porque ele já está tão de saco cheio de responder aquele troço, que ele vai botar tudo letra A, ou letra B, ou letra C, e de novo vai tirar dados errados. Ah, mas eu queria saber mais coisa. Faça outra pesquisa no outro semestre. Nesse semestre, no máximo 7 categorias, tá? E aí, vamos lá. Vamos. Ah, só quero falar da Fernandes, por isso que eu botei em vermelho. Já volto nela já. Ó, como é que está o salário? Esse é o tipo de pergunta imbecil, tá? Salário não se bota em pesquisa de clima. Nunca ninguém está satisfeito com o salário. Como é que uma empresa séria faz pesquisa de salário? Vai para as empresas do mesmo segmento, na mesma região, por exemplo, região sudeste ou região sul do país, e vê o que eles estão pagando para aquele padrão de funcionário. E aí vocês podem divulgar isso. Olha, a média de salário é tal, X empresas pagam mais, sei lá, 10 ou 15 reais, mas não dão isso, isso, isso. Nós estamos. Ou nós estamos abaixo da média e vamos fazer um programa para regularizar. Sejam francos, não percam tempo perguntando sobre isso. Porque, caras, bota na cabeça de vocês que se eu ganho 10 mil, eu gasto 10 mil. Se alguém me aumenta o salário para 15 mil, eu já ajusto os meus custos de casa para 15 mil, dali a 2 meses eu estou devendo de novo. É assim, nós somos assim, eu também sou assim, tá? É raro aquela pessoa que sobe um pouquinho e consegue guardar mais. De modo geral, nós brasileiros não temos educação para isso, nós não temos educação financeira. Deixa eu mostrar para vocês algumas categorias, tá? Que é o que nos interessa. Tá, isso aqui eu falo para vocês. Aqui são algumas categorias, tá? Condições físicas, como é que é a diversidade dentro da empresa, como é que é a tua liderança, se tem ascensão de carreira, como é a imagem da empresa, se ele indicaria alguém, amigo ou familiar, para trabalhar na empresa. Então, cada uma dessas perguntas, cada uma dessas categorias, e a gente tem que escolher 7 dessas que tem por aí, treinamento e desenvolvimento, se a pessoa tem, essa é uma pergunta importante, tem que escolher no máximo 7. Por que no máximo 7? Porque o normal são 4 ou 5 alternativas para cada 7, para cada uma delas. 4 ou 5 perguntas para cada uma dessas categorias. Por que 4 ou 5? Porque tu tem que fazer uma análise estatística depois dessa pesquisa e ver se o camarada não respondeu alguma coisa que contraria uma outra. Que é sinal de que aquela pesquisa eu tenho que invalidar. Porque, cara, se você pergunta se o cara está... Professor, está sem microfone. Sem microfone? Isso, acho que está com mau Voltou. contato. Deve ter batido aqui no microfone. Perdão, pessoal. Se eu, numa pergunta, coloco que o meu relacionamento com o líder é ótimo, e numa outra pergunta eu coloco lá que eu não consigo ter acesso fácil ao meu líder, uma está contradizendo a outra. Se o meu relacionamento é ótimo, eu tenho que ter contato com ele direto. Então, eu começo a ter 4 ou 5 possibilidades de saber se aquilo é uma tendência ou se o camarada é daqueles funcionários, estou fazendo para ninguém encher meu saco. Aquela, tu vais anular. Porque senão ele vai mexer muito com os teus dados finais e vai tirar o foco do problema. Bom, então isso a estatística consegue te entregar e a empresa já faz isso para ti. Bom, e aí quanto é o normal em termos de pergunta? 40 no máximo. Por isso que tem que ser 7 categorias explodindo. Eu gosto mais de 5, mas vamos lá, tornar ela mais rentável. 7 perguntas no máximo. E as perguntas sobre a identificação de quem está respondendo, elas têm que ficar sempre no final da pesquisa. E eu constantemente vejo isso lá em cima. Isso serve, inclusive, para o TCC de vocês, tá? Para quem for fazer questionário aplicado para alguém, se você não quer identificar exatamente que aquele é o João ou aquela é a Maria, mas tu quer identificar se a pessoa é administrativa ou operacional, se você quer identificar se a pessoa tem 10 anos de empresa ou 3 meses de empresa, isso tem que ficar lá no final. Por quê? Se você bota antes, o cara, estão querendo saber quem eu sou. E aí não responde mais nada. Se você bota no final, o cara já respondeu tudo, já não vão conseguir me identificar com isso aqui. E aí ele se dá conta que aquelas perguntas finais também não vão identificar. Porque eu sei que eu sou operacional, eu sou administrativo, não estou dizendo que setor trabalho. Isso eu jamais posso perguntar, porque senão é má fé, tá? Por que isso tudo que eu estou falando com vocês é muito sério, pessoal?
Em 2006, eu me recordo especificamente do ano, porque eu trabalhava no Hospital de Bento. Uma empresa chamada Todeschini, que é bem grande, né? Se vangloriou que naquele ano ela ganhou a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Great Place to Work, tá? Nunca haviam ganhado, fizeram a pesquisa e de todas as empresas do Brasil era a top. Fantástico. Só que Bento Gonçalves, que é onde fica lá a Todeschini, é uma cidade de 140 mil habitantes. Pô, tu esbarra na rua em todo mundo. Tu pode até não saber o nome, mas tu conhece o cara, né? E aí, conversa vai, conversa vem, se descobriu que 7 funcionários da Todeschini foram demitidos após a pesquisa. E esse bololô rolou lá dentro. Por quê? Porque os caras da Todeschini pressionaram a empresa que fez a pesquisa, os caras entregaram os dados e eles descobriram quais eram os 7 que estavam reclamando tanto. E demitiram os 7. Em vez de resolver o problema e descobrir o que estava de errado, demitiram os 7. Nunca mais a Todeschini ganhou nada, porque ela nunca mais conseguiu fazer uma pesquisa que os funcionários quisessem responder, porque ninguém queria ser a bola da vez. Tá? Então, isso aqui é um assunto sério. Sobre a Fernandes, que era uma autora que eu estou citando, eu faço questão essa aqui, ó, Qualidade de Vida no Trabalho. Ela é um livrinho assim, fininho, só se encontra em sebo, tá? É o melhor livro sobre qualidade de vida no trabalho que existe no Brasil. Ela faz um compilado, para quem não fala inglês, de todas as obras dos americanos que lidam com isso. Esta senhora já está aposentada, ela ganhou uma grana preta quando fez esse livrinho, e hoje, quem quiser conhecê-la, se bem que eu não sei nem como é que está aquilo lá, mas ela é uma das artesãs que trabalha no Brick da Redenção aos domingos, vendendo os quadros dela lá. Tá? Se botarem Eda Fernandes no Google, vocês vão ver a figurinha da baixinha, é uma senhorinha, tá? E aí vão ver que tipo de trabalho ela faz. Ela é ótima para se bater papo, uma pessoa muito gente fina. Eu tive a honra, muito sem querer, de conhecê-la. E é um orgulho para os gaúchos, porque ninguém mais no Brasil fez o livro que ela fez. Vamos lá. Sim, esse aqui já foi. Eu tenho que abrir a outra. Ô, professor, pesquisa de climas que eu participei é tudo picareta. A maioria não resolveu nada. E os planos de ação foi pior ainda. E tem aquela de cima para baixo, de baixo para cima, é só para catar se tu tá falando mal do chefe ou não. Isso. É batata, né? Eu assim, eu já há muitos anos eu trabalho de uma outra maneira, tá? Exatamente porque... Deixa eu só abrir essa apresentação aqui para vocês e a gente poder se ajeitar. Porque eu fui me dando conta de que aqui se aplica muito o que os americanos fazem, ou falam nos livros, não necessariamente fazem. Bom, qual é o meu problema com os americanos? Nenhum. Eles têm a cultura deles, nós temos a nossa, tá? Então, o meu problema são com os gestores brasileiros que foram educados com literatura em inglês e que não entenderam que nem tudo que dá certo lá dá certo aqui. Nós somos um povo diferente, tá? Nós somos mais quentes, nós não aceitamos, por exemplo, que falem da gente no trabalho, porque a gente já leva aquilo como uma ofensa pessoal. O americano é mais profissional nessa hora, ele não fica ofendidinho, ele ouve aquilo como uma crítica ao que ele está fazendo e não à pessoa dele, mas à função que ele está exercendo. Bom, somos diferentes. Há muito tempo, eu decidi que a avaliação de desempenho, que as pessoas também sentam a bunda uma vez por ano com coisa, nós vamos falar sobre isso mais adiante, também não serve. Cara, é que nem casamento. Tá com problema? Senta para conversar. Porque se não conversar, aquilo vai acumular, vai chegar uma hora que aquela pedra vai sair de cima daquele monte de problema e a gente vai jogar tudo de uma vez só na relação. E aí vai dar briga e vai cada um dormir num canto. E às vezes se desfaz o casamento. Na empresa é a mesma coisa. Você está com problema? Vai conversando. Vai ajeitando quando o problema acontece. Não deixa acumular. Você vai ficar muito menos bravo, a pessoa de lá vai estar muito menos resistente, e aí faz com jeitinho. Eu já expliquei para vocês como eu passei a fazer depois de muito errar. Eu passei a dizer para a pessoa que o problema era meu. Olha, cara, eu estou com um problema assim, assim, assado, preciso demais melhorar em tais e tais pontos aqui no setor, porque os indicadores não estão legais, e eu conto contigo porque tu tem experiência.
Eu sabia que o problema era com ele, eu não estava fazendo aquilo. Mas, cara, se eu for falar assim, o brasileiro vai ficar ofendido, vai ficar bravo, vai falar mal de mim lá para os outros, vai contaminar os outros, e vai ficar um clima de merda. Então, eu não tinha problema de conversar com os funcionários. Eles não vinham para a sala amedrontados, porque, em geral, eu jogava a culpa para mim. Tá? Eles são, hoje, todas essas pessoas que estiveram comigo são pessoas hoje que são gestoras nas suas funções, eles ainda têm contato comigo, é sinal de que ficou alguma coisa de boa, porque já faz tempo que eu não sou chefe deles, tem 8 anos. Fui visitar um dos hospitais onde eu trabalhei há poucos dias para pegar um documento para minha esposa, que também era enfermeira lá, e as pessoas que estavam na recepção, nenhuma delas tinha trabalhado comigo. Eu sou Sérgio Bigovski, e tal, eu fui funcionário, eu gostaria de ir no departamento pessoal, pegou. Você é o tal Sérgio? Opa, o que você sabe de mim? Aí eu falei assim, não, pessoal, você é sua fama aqui. Então fica bom, entende? Trata as pessoas com respeito, né? Não trata as pessoas como crianças, nós somos todos adultos, né? Então, se nós somos todos adultos, vamos respeitar, não é o mínimo. Bom, problemas que nós temos com os departamentos de gestão de pessoas. Se vocês acham que a coisa está ruim, pode piorar. De um modo geral, os setores de gestão de pessoas são compostos por pessoas que nada entendem de gestão de pessoas. São pessoas que estão muito preocupadas em fazer o testezinho do chão, de fazer você desenhar uma árvore para ver se você bota fruta, se aqueles tracinhos estão tortinhos, se não estão tortinhos, para que lado está tortinho, entender a tua caligrafia, se você é tímido ou não é tímido, é introvertido ou não é introvertido. Pessoal, no dia a dia, a pessoa que mais te conhece é o teu colega de trabalho e o teu líder de setor. Os setores de recursos humanos têm uma enorme dificuldade de sair dos seus computadores e rodar pela empresa. Então, por favor, se vocês forem gestores de algum setor, rodem. Roda, inclusive, para o outro setor que trabalha em paralelo contigo. Vai ver se o teu setor está fazendo alguma bobagem que está atrapalhando a vida lá do outro setor. E tenta entender se o problema é causado por ti ou é institucional. Se as pessoas forem sair mais daquelas reuniões intermináveis, com aqueles seus caderninhos fantásticos que não resolvem nada, e forem para a luta, os problemas vão se resolver de forma muito mais fácil, de forma muito mais camarada, porque as pessoas vão poder conversar olhando no olho. Hoje, lamentavelmente, nós estamos nessa desgraça, acho que nós vamos ter mais um ano de um olho no olho meio de araque, mas é o que há para o momento. Mas um dia nós vamos voltar à vida normal, então levem isso como... Rapaz, já acabou a epidemia, todo mundo vacinado, aí já era. Eu estou sabendo. Pasme você, minha mulher vacina, né? Que tem gente que se recusa a vacinar porque o presidente disse que não precisava vacinar. Em Prefeitura de Porto Alegre, você agenda, e aí eles vão na casa do idoso, e aí a idosa pediu para o idoso, mas o idoso não quer vacinar porque o presidente disse que não precisa vacinar. Então, acho que tá tudo tranquilo. Tá tudo uma merda. Tá tudo. Bom. Também hoje lá botaram lá os coitados idosos com quase 90 anos lá nas filas, lá, meia hora, uma hora, de pé lá no IAPI, nos postos de saúde. Cara, isso aí é desumano, cara. O posto da minha mulher foi um dos que apareceu. A sorte dos velhinhos é que ela chega às 7 para trabalhar, então, na verdade, ela chegou lá 15 para 7. E botou os velhinhos para dentro. Mas o que acontece? Os caras chegaram às 5 da manhã. Como você não confia no serviço público e tem medo que falte para ti, então tu acaba indo como um instrumento de defesa. É um conjunto de problemas que nós temos aqui, né? O cara até o tempo todo sendo... puxando... De novo o microfone. Isso. Melhorou? Isso. Acho que é algum mau contato. Muito provavelmente porque eu estou com a perna mexendo de um lado para o outro aqui, batendo no fio. Tá legal. Melhorou? Sim, ok. Tá. Bom, então o que o gestão de pessoas... Para que serve o setor de gestão de pessoas? Para ver como é que as pessoas estão em termos de comprometimento. Quanto mais comprometido for o funcionário, menos desperdício de matéria-prima vai ter, menos atestado ele vai dar e melhor vai ser o relacionamento dele com os demais colegas. Eu vou contar uma que aconteceu quando eu ainda trabalhava lá na outra instituição de ensino, antes daqui, uma privada. A minha aluna tinha um esposo em Canoas que ele construía. E ele tinha um grande problema de falta de funcionários nas segundas-feiras.
E aí, conversando com ela, ela queria que eu tentasse dar dicas para o marido dela para diminuir esse tipo de problema. Disse, bom, eu consigo ajudar, mas eu preciso saber, teu marido dá cesta básica para eles por assiduidade? Dá. Para mim, essa é a maior excrescência. Nós provavelmente somos o único país do mundo em que você dá uma cesta básica para o cara fazer uma obrigação dele, que é vir trabalhar. Mas nós temos isso aqui no Brasil. Tá? Isso é uma idiotice completa. Mas paciência, depois que tu cria esse maldito dessa cesta como direito, para tirar fica muito difícil. Então, eu perguntei para ela se seria possível que ele reunisse as esposas, os trabalhadores, num churrasco numa sexta-feira, final de tarde, depois do expediente, e me convidasse. Ela não entendeu nada, confia em mim. E ele fez. Tá? Então, convidou lá as esposas, numa sexta-feira, eu fui para lá, e eu gosto de cozinhar. E eu, geralmente, quando tem as festas e tal, eu fico com as mulheres. Eu não tenho saco de ficar com os homens que só sabem falar sobre Grêmio e Inter, e eu não gosto de futebol. Então eu fico com a mulherada, falando sobre comida, falando do receita e tal. E aí fui batendo papo como quem não quer nada. E aí, no meio do papo, eu joguei aquela. Cara, você sabe o que mais me impressiona nesse patrão aqui que está nos dando essa boca livre? É que ele dá uma cesta básica fantástica para quem não falta. Elas o quê? Dá uma cesta básica para quem não falta. Ah, mas o meu não traz cesta básica todo mês, não, só de vez em quando. Então ele só dá de vez em quando. Não. É que ele só não dá quando a pessoa falta. O que eu fiz? Já que não tem como fazer essas pessoas serem comprometidas, porque cachaça, outras namoradas e tal fazem que os caras se desviem do caminho, eu fiz com que os chefes deles passassem a ser as esposas. Se o camarada não passou a aparecer sempre com a cesta básica, é sinal de que ele não sabe. E eu não tive que fazer o chefe falar isso. Eu falei de forma inocente. Claro, eu fui um canalha, né? Eu manipulei. Mas, cara, é assim. Então, gente, dependendo de com quem você trabalha, às vezes é necessário manipular. E, de preferência, a gente deve manipular os líderes informais. Quem são os líderes informais? Aquela pessoa que não tem um crachá dizendo que é chefe, mas que exerce uma influência sobre os demais. Você tem que catar pelas todas as observações quem são as pessoas de quem eles mais riem da piada, na hora do cafezinho, de quem mais eles sentam no entorno, quem é o mais falador. É desses que você tem que catar para poder convencer os demais que os demais vão junto, tá? E isso, o gestor de pessoas lá da empresa, o setor de gestão de pessoas, só vai descobrir se tirar a cadeira, tirar a bunda da cadeira e rodar pela empresa. Lamentavelmente, não acontece muito. As mudanças estão aí, as relações de trabalho estão cada vez mais esquisitas. Hoje a grande discussão é se quem não tomar vacina pode ser demitido por justa causa ou não. Os procuradores do Ministério Público do Trabalho dizem que sim. Um juiz do Tribunal Superior do Trabalho diz que não. Mas isso é pano para muita manga, porque de cabeça de juiz e bundinha de neném você não sabe o que vem, tá? E no mundo desse, o que a gente mais precisa entender é que a gente trabalha desde sempre, porque ou o trabalho nos dá prazer, ele nos dá autonomia, mas ao mesmo tempo ele nos insere na sociedade. Sem o trabalho, você, enquanto indivíduo que vive numa coletividade, parece que você perde a dignidade. E é uma das coisas que mais acontece com quem fica desempregado. Você acha que a culpa é tua, quando não é. Muitas vezes são as condições locais. A partir de março, nós vamos para 16% de desemprego no Brasil. Hoje, informalmente, nós temos 70 milhões de pessoas mal empregadas, subempregadas ou desempregadas. Em torno de 14 milhões de desempregadas oficialmente. O que é um desempregado oficialmente no Brasil? É aquela pessoa que nos últimos 6 meses tem procurado ativamente emprego. Se a pessoa está há mais de 6 meses desempregada e desistiu de procurar emprego ou porque não tem mais dinheiro da passagem ou porque acha que agora não vai conseguir nada, essa pessoa sai da lista oficial de desempregados. Tá? E aquela pessoa que só consegue bico, ela também sai da lista de desempregados. Então, na verdade, nós temos em torno de 70 milhões de desempregados hoje no Brasil, numa mão de obra que tem em torno de 120. É muita gente desempregada. E sem falar que o empresário sacana, com a maldade, ele já aproveita para dar uma mexida no quadro e reduzir o salário pela metade, né? Eu estive vendo, porque eu estou interessado num certo ramo de trabalho, de logística. Simplesmente a empresa
diminuiu o salário da contratação de um motorista de guindaste pela metade. Por quê? Porque encheu o mercado de profissional. Ela simplesmente passou a faca e a metade do valor do salário. Passou a recrutar pela metade do valor. Luiz, assim, ó, eu lamento dizer, mas assim, ó, o grau de raridade é que vai determinar o teu salário. Se muita gente faz o que tu faz, tu vai ganhar pouco. Professor é mal pago porque tem muita gente que é professor. Entende? Eu já comentei sobre isso com vocês. Não, mas aí é que tá. Esse tipo de serviço é um serviço bem especializado. Mas tem muita gente que faz isso? O problema é que acabou enchendo o mercado de profissionais que não são especializados, mas estão se dispondo. Ah, bom. Assim, cara, assim, ó, minha esposa é enfermeira, tá? São 5 anos de ensino superior, no caso dela ainda tem mestrado e 3 especializações. 4 especializações. Tem prefeituras por aí que estão oferecendo R$ 2.200 de salário para uma enfermeira. E tem uma fila de gente que quer entrar. Qual é o problema? Encheram de curso de enfermagem no Brasil, tem gente se formando. Mas é uma porcaria de enfermeira. Cara, mas o cara que está pagando 2.200 sabe o que está contratando. E aí, você começa a baixar o preço do salário, o valor do salário. 40% dos profissionais de enfermagem abandonam a profissão. Não vamos longe, a PUC paga bem menos do que isso, o técnico em enfermagem. Não, eu não estou falando do técnico, eu estou falando enfermeiro. O técnico é o cara que tem ensino médio e faz um curso técnico. Sim, mas eu digo, o hospital particular praticamente é o que menos paga. Imagina o tipo de profissional que vai ficar lá. Vai ficar no máximo 1 ano, 2 para adquirir uma certa experiência. Se não tiver, vai sair fora ou até vai acabar fazendo alguma besteira lá ainda. É verdade. O nosso... mata muita gente enquanto isso, não tenha dúvida. O nosso Hospital de Bento, ele era considerado ele é considerado um exportador de mão de obra, porque as pessoas vão para lá, uma enfermeira com 20 anos de casa ganha R$ 2.700. Bom, quem fica lá? O pessoal que é de Bento, casados e tal, que o marido não quer sair de lá. O resto tem gente do Piauí, tem gente de Tocantins, porque precisa ganhar experiência. Lá é um hospital que realmente se aprende. Fica 2 anos, tá girando todo mundo toda hora. Toda hora eles mandam mensagem para a gente para ver se a gente manda mais gente para trabalhar lá, porque eles nunca têm gente suficiente. Está sempre aberto. Claro, um salário desse de fome, quem que vai querer ficar? Custo de vida em Bento Gonçalves é caro para caramba. Então, aliás, isso nos lembra uma outra coisa, que eu acho, até que eu já comentei com vocês. Cuidado com as ofertas de emprego que vocês recebem de alguns lugares, que pode parecer muito tentador. Por exemplo, um salário de 10 mil em São Paulo. 10 mil em São Paulo não serve para nada. Entende? É melhor ganhar 5 mil em Porto Alegre do que 10 mil em São Paulo. 5 mil em Porto Alegre, tu consegue fazer coisa. 10 mil em São Paulo, tu vai morar lá nos Cafundós do Judas, vai passar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, para dizer que mora. É que nem morar no Rio de Janeiro. Morar no subúrbio no Rio de Janeiro e não morar, é melhor não morar. Porque você vai ter uma vida horrorosa. Tá? Então, tem que pensar. O meu salário não dá para viver no Rio de Janeiro. Eu morreria de fome. E olha que eu tenho casa lá. Bom, vamos lá. Desde sempre há uma disputa de poder, isso já faz parte da história, entre quem tem dinheiro ou quem tem propriedade e quem não tem dinheiro e não tem propriedade. Com o passar do tempo, uma outra classe de poder veio surgir. Quem tem conhecimento e quem não tem conhecimento. Então, quem não tem poder, quem não tem dinheiro, quem não tem conhecimento, vai ficar sempre sendo explorado. Tá? E essa exploração só piorou com a Revolução Industrial e, nos dias de hoje, com o processo de automação. Quanto mais automatizado for um processo de trabalho, menos trabalho que precisa de penso, né? Que não precisa de penso, existe. Um trabalho repetitivo, ele pode ser tranquilamente substituído por uma máquina. Nós somos um dos poucos países no mundo que a indústria calçadista ainda usa muita mão de obra humana, porque as máquinas, de um modo geral, são todas feitas na China. E como elas são caras e a nossa mão de obra é muito mal paga, aqui, principalmente no Vale dos Sinos, onde eu moro, as indústrias são basicamente com seres humanos. Então, quando veio a crise agora, muita gente perdeu o emprego
e é a tarefa simples que em 10 ou 15 minutos eu treino a pessoa para fazer aquela tarefa, se por acaso aumentar de novo a necessidade de produção. Mas, de modo geral, Itália, que é um berço calçadista importante, e China, usam máquinas para fazer as tarefas que não precisam de penso. Tá? As condições são insalubres. Já comentei com vocês que temos indústria calçadista aqui que tem uma luzinha vermelha na frente do operador da esteira. Quando acende é sinal de que a esteira diminuiu a velocidade, porque em algum momento está tendo um gargalo, e aquele funcionário ele é estimulado a ir ao banheiro, porque naquele momento, se ele produzir, ele vai me atrapalhar. Então, mesmo que ele não tenha vontade, ele tem que ir ao banheiro. E, especificamente, no caso do telemarketing, é a mesma coisa, tanto na indústria calçadista aqui, quanto no telemarketing, o grosso das pessoas que trabalham são do sexo feminino. E as mulheres, quando elas seguram a urina, porque não estão com vontade, estavam com vontade e não podem sair porque o supervisor não permite, elas fazem cistite. Então, é muito comum as mulheres terem cistite de repetição, começarem a ter problemas cada vez maiores e acabam pedindo demissão. Alguém sabe a origem da palavra sabotagem? Já ouviram falar nessa palavra? Certamente, né? Sabotagem vem da palavra do... não tem aqui, eu pensei que eu tivesse colocado. Vocês tirem o agem e vira sabot, S-A-B-O-T. Toda a terminação agem, com G, E, M, vem do francês. Então, garagem, miragem e por aí vai, é tudo do francês. Sabot, em francês, é tamanco. O que os operários, na década de 30, fizeram? Eles pegavam os seus tamancos, porque todo mundo usava tamanco para trabalhar, um tamanco de madeira com solado de couro em cima, e eu ainda usei muito tempo na cozinha, quando comecei a trabalhar em cozinha, e jogavam para quebrar as engrenagens das máquinas. E o ato de jogar o sabor virou sabotagem, que é a sabotagem, né? E a sabotagem nossa é o que acontece com os nossos funcionários quando eles sentem que estão sendo explorados. Eles começam a diminuir a produtividade, criticam o colega que está fazendo mais do que deveria, tem mais desperdício de matéria-prima, começa a dar atestado frio. Hospital, segunda-feira era o Dia Nacional do Atestado. Eu não tinha quase movimento nenhum até as 9h30 da manhã, eu tinha medido estatisticamente, tá, pessoal? Quando chegava às 9h30 da manhã, ou seja, os caras tomavam café, acordavam, faltei o trabalho, agora preciso de um atestado. Eles iam para lá buscando um atestado frio, a gente não dava. A gente dava um atestado de comparecimento. Porque se o cara não tinha nada, eu vou dar um atestado médico para quê, né? E eram constantes as reclamações junto à prefeitura que a gente se recusava a dar atestado. E eu é que respondia isso judicialmente, porque eles nos processavam. E aí a gente respondia, a gente só pode dar atestado para alguém que está doente. E a gente dava quando a pessoa estava doente. Para os demais, tá, mas o que você está querendo dizer com isso? Que é atestado frio que eles queriam. E a gente não dava. Então, o problema da empresa com o seu funcionário, não da gente. E aí, pessoal, nossa vida desde então está sendo controlada não mais pelo nascer do sol ou pelo pôr do sol. Não sei se vocês sabem, mas as pessoas antigamente acordavam em torno de 3h30, 4h da manhã, que era quando o sol começava a raiar, para tomar o seu café. O almoço era em torno de 9h30 da manhã, porque ele já tinha trabalhado várias horas. O jantar era 3h da tarde. Quando dava 5h, já começava a escurecer na Europa. E aí, pessoal, veio a cena. A cena é a refeição que você vai ter durante 12 horas. Você vai ter que dormir. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha luz, né? Você é obrigado a dormir porque não tem outra saída. E hoje nós somos controlados escravos do relógio. Quer saber se uma pessoa está feliz ou está triste? Repara se ela olha para o relógio o tempo todo. Se ela olha para o relógio do celular ou o relógio do pulso o tempo todo, é porque ela faz algo que ela não gosta. Isso é muito triste. Bom, alguns pesquisadores, principalmente psicólogos e alguns sociólogos, começaram a pesquisar e tentar entender por que as pessoas são ou não são felizes no trabalho. E elas se deram conta de que as pessoas podem ter a sensação de que aquela tarefa que elas fazem é reconhecida pelos demais, o que a deixa feliz e aumenta o seu empenho, ou, ainda melhor, quando as pessoas, além de notarem que você faz diferença, elas te questionam
para que você colabore fazendo diferença. Então, o seu trabalho passa a ter tanto sentido quanto significado. Uma pessoa fica triste quando ela não vê a razão daquilo que ela faz, ela não entende. E a culpa não é dela, a culpa é da empresa que não explicou para ela que aquela tarefa que ela faz, se for mal feita, vai causar dano assim, assim, assado na frente. De novo, para facilitar a minha vida e vocês entenderem mais isso aqui, vou dar um exemplo do que aconteceu no hospital. Um dos setores que eu cuidava era a lavanderia. E era muito comum descerem bisturis, pinças, seringas, agulhas, esteto e aparelho de pressão na roupa suja. Ou seja, a hora da pessoa dobrar aquela roupa e botar no saco de roupa suja, que é o hamper, e jogar, ia tudo lá para a lavanderia. Por que isso é muito grave? Porque o meu funcionário da lavanderia, na hora que ele pegava os lençóis, muitas vezes ele se cortava. E aquele é material contaminado. Então, eu tinha que afastar o funcionário para fazer tratamento nele, dar uma medicação contra a AIDS e outras cositas mais. A pessoa tinha uma dor de barriga desgraçada, era um coquetel terrível. E eu perdi um funcionário por um tempo. O que a gente passou a fazer? Sem culpar ninguém, nós abrimos um plástico grande, colocamos as coisas de uma semana que chegavam lá, na lavanderia, e convidamos todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem para conhecer. E aí a gente explicava quais, sem identificar os funcionários da lavanderia, quais tipos de machucados aquilo tinha gerado. Ou seja, a pessoa passou a prestar mais atenção no que faz, porque fazendo mal feito, ela predicava um outro ser humano que ela nem percebia que existia, que era a pessoa que está enterrada lá na lavanderia. Porque é lá embaixo, a lavanderia geralmente é lá embaixo do hospital. E com isso, as pessoas começaram a perceber que o seu trabalho, a maneira como ele era feito, fazia diferença. E nós reduzimos drasticamente a quantidade de pessoas machucadas. Deixa eu passar aqui para um resumão que é mais fácil para vocês entenderem isso aqui. Antes de chegar no resumão, eu não sei se vocês já ouviram falar na origem da palavra trabalho. Alguém sabe? Não? Trabalho vem do latim trapalhare. Trapalhare era o ato de colocar alguém no tripalium. O tripalium são esses 3 paus fincados no chão, onde você pendurava os servos, na época da Idade Média, com um pouquinho de fogo, não é esse fogaréu todo que está aqui, para fazer a pessoa sofrer. A ideia não era matar o sujeito, mas fazer ele sofrer, gritar de dor, e que o grito de dor dele convencesse os demais de que não trabalhar poderia haver tortura. Então, trabalho passou a ser sinônimo de tortura. Por quê? Não trabalhou, eu te fico no tripalho. E o ato de colocar você no tripalho, te torturar, demandou o verbo trapalhare, que deu origem ao trabalho. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? Que para grande parte de nós, não é errado dizer que trabalho é sinônimo de tortura. Vocês certamente já viram filmes da Idade Média, de reis, nobres e tal, Robin Hood e outras cositas mais, e devem ter percebido que todo mundo, inclusive a nossa família real que veio para o Brasil, as roupas eram fechadas até aqui mesmo em dias de sol. Por que isso? Porque na concepção da Idade Média, quem tinha pele bronzeada era o pessoal humilde, porque ficava ao sol trabalhando. E se eu não queria ser confundido como alguém pobre, eu tinha que ter a pele mais branca possível. Então, por isso que se fechavam tudo até aqui, por isso que usavam chapéus, por isso que usavam sombrinhas, para não ter nenhum tipo de bronzeamento. É isso que me fazia diferente dos demais. Trabalho era, principalmente das nações católicas, era algo que servia para torturar. Pessoas com mais inteligência exploravam o trabalho de quem era humilde, e não o contrário. Tá? Tranquilos até aí? Vamos lá para o resumão, que é mais fácil para vocês. Aqui eu explico um pouco da história da onde saiu isso tudo. Olha lá. Sentido e significado do trabalho
Não é fácil. Se vocês forem conversar com psicólogos, eles também, alguns deles vão dizer que são a mesma coisa, mas não são, tá? Vamos lá. Significado do trabalho é a representação social que eu tenho para mim enquanto indivíduo. Puxa, o que eu faço faz diferença. Se eu não colaboro, aquele produto não vai sair direito. Por exemplo, cada uma das enfermeiras e técnicas de enfermagem que hoje estão vacinando esse monte de idosos ficaram muito emocionadas logo nos primeiros dias que começaram a vacinar, porque elas sabiam que aquilo tinha um impacto enorme, ou seja, todo cansa, porque cansa, vacinar cansa, tá? Todo o impacto que está causando em mim, mas está gerando um benefício enorme para as pessoas. Então, ela tem um significado importante, porque eu me sinto pertencente a um grupo, eu sinto que a minha presença é importante, as pessoas me querem aqui, né? Então, o significado tem mais a ver com o social. E o sentido tem muito mais a ver com, eu faço uma tarefa que parece ser repetitiva, mas se eu não fizer, ninguém faz. Por exemplo, no nosso caso brasileiro, os garis. Os garis são pessoas invisíveis que boa parte das pessoas passam por eles nas ruas e não dão um bom dia ou boa tarde. Isso é uma tarefa extremamente importante, porque toda vez que eles entram em greve, a cidade fica um horror, né? Dá rato, dá o diabo a quatro, aumenta barata, aumenta tudo. Então, pessoal, eu tenho que cumprimentar essas pessoas e elogiá-las. Aliás, foi um comentário que eu vi no jornal há um tempo atrás, de que, como eles foram considerados uma atividade essencial, pela primeira vez, e os motoboys, pela primeira vez as pessoas os estavam tratando com respeito. Estavam cumprimentando porque sabiam que enquanto eu estava quietinho na minha casa, evitando ficar doente, as pessoas estavam se expondo na rua. E aí o trabalho para eles passou a ter sentido e significado. Eu estou autorrealizado, então o sentido é individual, o significado é coletivo. Eu me sinto autorrealizado porque a minha tarefa pode ser simples, mas ela faz falta para a sociedade. E em termos de significado, significa é horroroso. Em termos de significado, isso implica que a sociedade me reconhece como uma pessoa importante que colabora de fato com o desenvolvimento da sociedade. Então, não são a mesma coisa, tá? Para eu ser feliz, o meu trabalho tem que ter sentido e tem que ter significado. Eu não sei se é o caso de vocês, eu hoje faço o que gosto. Faria outra coisa? Eu faria em paralelo o ato de ser professor, faria outra coisa. Eu já comentei com vocês que me enche um pouco o saco as velocidades dentro do serviço público. E eu sinto falta das tomadas de decisões que eu tinha lá no dia a dia de hospital. Então, esse lado eu sinto falta. Mas entre abandonar a docência para só ficar em hospital, não, eu fico com a docência. Eu percebo que eu impacto mais a vida das pessoas aqui do que impactava lá. Como é que eu sei disso? De alunos que saíram daqui e que me mandam e-mails, olha, aquilo que tu falava, eu vi assim, olha, obrigado, eu consegui entrar no grupo de pesquisa graças àquele trabalho. Isso não tem preço. Os agradecimentos que nós temos a posteriori não tem preço. Por quê? Porque o aluno não é meu cliente, o aluno não tem obrigação nenhuma de me dar esse tipo de retorno, e eles dão. E aí você vê se, pô, tu está fazendo a diferença na vida das pessoas. O salário pode até não compensar, eu ganhava mais como gestor hospitalar, mas eu vejo que eu impacto mais e eu sou mais feliz hoje, porque eu vejo sentido e significado no meu trabalho. Entenderam? Por que tudo essa trola com vocês hoje? Porque, pessoal, se eu não sei o que é, se eu não consigo perceber o que é sentido, o que é significado das pessoas que trabalham comigo, eu não vou entender por que elas são às vezes tristonhas ou porque às vezes elas são um pouco comprometidas, porque muitas vezes elas não entendem por que fazem o que fazem. Se vocês virarem gestores, extremamente importante que as pessoas entendam como fazer e por que estão fazendo. Se elas não souberem essas duas coisas, elas vão fazer nos 3 primeiros dias, porque tu está mandando. Depois que você virar as costas ou sair de férias, elas vão fazer do jeito delas, porque elas não entenderam aquilo. Então, diga como, que pode ser óbvio para ti, mas pode não ser óbvio para a pessoa, e, sobretudo, diga por quê. Tá? Mais tranquilos? Com esse mesmo sorriso lindo aqui do meu amigo? Eu gosto muito desse cara. Uma das coisas que a gente aprendeu lá com o trabalho da minha esposa é que
eles têm uma vida sofrida, tá, pessoal? De um modo geral, quem mora em rua e já mora há tempos, não fala dessa... Tem 2.000 e poucas pessoas a mais em Porto Alegre que não existiam antes da pandemia. Então, pessoas que perderam o emprego, não conseguem mais pagar o aluguel e moram em barraca, despacharam os filhos para casa de parentes e moram em coisa. Tivemos já um rapaz de 22 anos, garçom, que tentou se matar já no segundo dia morando na rua. Eu não me refiro a essas pessoas, eu me refiro ao morador profissional que já está lá há anos. Eles dormem durante o dia porque eles morrem de medo de ser mortos à noite. Então, durante a noite eles ficam acordados ou dormindo em pedaços. Todos eles têm cachorro para se protegerem. E à noite eles dormem. Por isso que a gente acha que eles são vagabundos. Não, eles estão dormindo que não dormiram durante o dia. Mas, de uma forma geral, boa parte deles é muito feliz. Se você perder um tempinho e bater um papo com esses caras, você tem muito a aprender. Porque eles enxergam a vida de um outro ângulo. Eles são muito mais solidários do que a gente. Se eles ganham um pacote de biscoito de alguém, eles dividem com os demais parceiros lá que estão próximos a eles. Eles têm uma cumplicidade naquela vida ali muito diferente. Mulher, de um modo geral, ela se cerca de 3 ou 4 homens, porque os 3 ou 4 a protegem. Quando vem alguém de fora, eles realmente tentam defendê-la de qualquer forma. É um outro estilo de vida, tá? Não queria para mim, mas é um outro estilo de vida. Mas para que isso tudo que a gente está estudando? Porque o comprometimento tem tudo a ver com o sentido e significado do trabalho. As empresas finalmente acordaram para isso nos últimos 5 anos e aí começaram a incentivar estudos sobre isso. Por quê? Porque eu preciso criar políticas de gestão de pessoas que façam com que as pessoas se sintam comprometidas. Funcionário que não é comprometido não produz. Funcionário que não é comprometido arma a dispensa. Funcionário que não é comprometido trabalha muito menos do que poderia trabalhar porque ele se sente explorado. Ele não entende que aquilo vai impactar no resultado da empresa e, às vezes, no emprego do colega ou no dele mesmo. Aonde está o gestor de pessoas? Bom, está dentro de cada um de nós, que trabalhamos com aquelas pessoas, e está dentro do setor de gestão de pessoas, que, de um modo geral, estão lá escondidinhos. Tá? Minha tese, basicamente, bate em relacionamentos interpessoais. Este é o assunto, que eu diria assim, nos últimos 3 anos, 2015, 5 anos, tem sido tema direto de estudos acadêmicos que querem entender por que alguma coisa não dá certo. De uma forma geral, as pessoas não se falam. Elas trabalham no mesmo setor e gruem uns para os outros. Elas passam no corredor e não se cumprimentam. Elas pedem as coisas e não falam por favor. Elas não dizem um obrigado. E a gente tem que incentivar as pessoas a fazer isso. Como? Fazendo. As pessoas vão achar que você é esquisito no começo, mas à medida que você for sendo gentil com elas, você vai contaminar os demais. Quanto mais gentileza você tiver para dar, mais vai ter gente sensibilizada e vai acabar te copiando. Quer mudar o teu ambiente de trabalho? Não adianta só mudar de empresa. Às vezes os problemas estão lá na outra também. Muda a tua maneira de ser e seja uma pessoa melhor, para que os outros possam reconhecer naquilo uma maneira mais legal de se viver. Eu vou tocar nesse assunto aqui e já vamos encerrar. Aqui eu falo na escola de Tavistock, Escola Sociotécnica. Vocês vão ver alguns colegas, eu não sei se vocês têm aula com filosofia, sociologia e tal, mas vão ver certamente psicólogos em empresas e vão ver palestrantes de autoajuda, que dizem que a gente motiva os outros. Isto é uma bobagem do tamanho de um bonde. A escola sociotécnica fez testes com mineradores, eu já havia comentado sobre isso com vocês, e percebeu que ninguém motiva o outro. A gente cria as condições para que os outros busquem a motivação dentro de si. Então, toda vez, ninguém está me motivando, é de dentro. Eu não tenho como inspirar vocês a fazer os deveres. Eu não tenho como inspirar vocês a ler mais. Eu não tenho como inspirar vocês a continuar estudando depois que terminarem o curso de graduação aqui. Por isso eu pedi o que te motiva a estudar. Pessoal, o que te motiva a estudar é você estabelecer prioridades.
Quando vocês chegarem na fase do TCC, definam o que é prioridade. Senão o TCC não sai. Tem gente que está jubilando porque conseguiu fazer todas as cadeiras, não consegue fazer um TCC, porque não busca dentro de si a motivação. Entenderam isso? Se vocês entenderem, vocês vão ser mais felizes. Perguntas, colaborações, discordâncias, comentários? Nada? Vocês estão muito silenciosos. Pessoal, deixa eu fazer alguns lembretes então só. A próxima semana a gente não tem aula, o Instituto pediu para a gente não botar nada na segunda, terça e quarta, então nós só vamos nos encontrar de novo no dia 24 de fevereiro, ou seja, daqui a 15 dias. Mandei para vocês, aliás, vou mandar para vocês depois da aula, além do link da gravação, um lembrete das tarefas que precisam ser realizadas. Eu não tenho como motivar vocês a fazer as tarefas. Eu preciso que vocês definam o que é importante para vocês. Tranquilos? Professor, o trabalho da apresentação passa para o dia 10 do 3, né? Não passou, ele sempre foi eu que errei. Eu confundi 10 do 2 com 10 do 3. Na minha cabeça nós já estávamos em março, por isso que eu mandei a mensagem no final da... Eu vou mandar os textos no dia 24, depois da aula. Aliás, espera um bocadinho, deixa eu só para não falar bobagem aqui. No dia 3 de março, depois da aula, eu vou mandar textos para vocês sobre liderança, porque até lá pode ser que surjam novos, e aí vocês vão ter uma semana para escolher um deles e ler um deles. E vão trazer aqui para a nossa discussão o que vocês acharam de diferente daquele texto. Não precisa ler o texto. Gostei dessa parte aqui, interessante. Traz para os demais e colabora. É simples. Professor, eu não consigo, Sérgio, vir na aula do dia 10. Ok, vai escolher 2 textos diferentes e vai fazer uma resenha sobre os 2 textos e me indicando quais textos foram lidos, óbvio, né? Lembrando que eu já li todos. Tranquilos? Certo. Pessoal, eu não tenho como motivar vocês a lerem. Eu preciso que vocês se inspirem e leiam. É só assim que vocês vão adquirir conhecimento. Tá bom? Certo. Vamos lá, então. Fiquem com Deus, uma boa noite, bom carnaval para quem for pular. Sei lá se vão. Mas o Covid terminou? Olha